Olá, seguidores do LP Informativo. Hoje nós estamos aqui para mais um bate-papo de gestão. Hoje nós vamos falar gestão de processos industriais. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Luiz Carlos dos Santos, que é um consultor industrial. Seja bem-vindo, Luiz Carlos. Muito obrigado, muito obrigado. E também o nosso querido amigo Paulinho Bordion, da Bordion Consultoria. Obrigado mais uma vez, Paulinho. Obrigado, meu. Muito bom, vamos começar então perguntando já. Luiz Carlos, como que você vê hoje em dia um ambiente competitivo no segmento industrial nas empresas nacionais? Edson, eu tenho percebido nos últimos anos uma certa fragilidade nas empresas nacionais, né? Eu vejo que algumas delas passam por muita dificuldade em termos financeiros e continuam sobrevivendo no mercado, né? Nós temos hoje no segmento industrial dois tipos de processos industriais. A gente costuma dizer que é o de puxada e o de empurrada. O de puxada é quando a empresa fornece sob encomenda, né? Vamos pegar aí, por exemplo, uma montadora. Uma montadora, quando ela compra componentes para a indústria, ela puxa das indústrias aquilo que ela precisa. Então é tudo muito bem organizado. Inclusive, quem trabalha nesse processo trabalha sob tensão, não pode errar. E normalmente produz sob encomenda. Então, as empresas nacionais, aquelas que conseguem trabalhar com montadoras, por exemplo, normalmente essas empresas são mais consolidadas, mais tranquilas. O outro tipo de trabalho é aquele trabalho que a gente chama de trabalho de empurrada. É aquelas empresas que produzem para o estoque, que é a maioria do segmento das empresas nacionais, que fornecem, por exemplo, indústria de brinquedo, utilidade doméstica. Ela tem um mercado bem pulverizado de distribuição, então ela precisa produzir para estoque, deixar no estoque para depois ela distribuir. Um exemplo, né? Um mercadinho que compra um produto de utilidade doméstica lá em Manaus. Ele vai comprar lá um saco de peça e ele compra diretamente da empresa. Então essa empresa tem que produzir o saco de peça, embalar, colocar no transportador e mandar para esse cara. Então, para isso, normalmente as empresas produzem antecipadamente, né? Então essas empresas é que normalmente estão sofrendo um pouco e sofrem um pouco em termos de atendimento no mercado, né? Então são dois tipos de empresas que trabalham por puxada, né, que atendem sob encomenda, e as que trabalham por empurrada, que são aquelas que produzem para estoque. Essas passam por mais dificuldade hoje em dia. O que leva você a pensar dessa maneira? A característica de produção por empurrada, que a gente chama, ela trabalha com estoque, né? Então é normal você chegar numa fábrica e perceber, por exemplo, que uma fábrica tem muito estoque de componentes espalhado pela fábrica, né? Então isso demanda problemas de qualidade, porque quando você trabalha dentro da empresa para fazer um estoque intermediário, por exemplo, eu vou estocar a peça, deixar ela parada no estoque intermediário para depois eu fazer a montagem do componente para mandar para o meu estoque final, para a minha expedição. Quando acontece isso, existe um certo relaxamento na produção. Então nós temos aí muito problema de qualidade, muito problema de erro de estoque, né? Estoque bagunçado, estoque com peça faltando, né? São características das empresas nacionais hoje que eu vejo que são pesadas, então isso precisa ser trabalhado, né? Certo. Hoje em dia muitas empresas elas têm gastos e também têm desperdícios, né? Como que nós podemos identificar isso? Okay. Fazendo essa referência com respeito à puxada por empurrada, por exemplo, na condição da indústria que trabalha por empurrada, ela produz para estoque, né? Então ela faz, por exemplo, se o carrinho tem dois componentes, tem o chassi e tem a cabine que vai fazer a montagem, depois tem a roda também que vai fazer a montagem, ou um pote que tem a tampa, tem o suporte do pote. Se coloca isso aí no estoque e depois de um tempo, quando chegar a hora que o PCP definir que vai montar esse produto, a pessoa for no estoque e pegar para montar, a roda não monta, o chassi não monta, a cabine não monta, é perda. Então provavelmente você vai ter que pegar isso, separar uma ou duas peças que estão boas e produzir de novo a outra peça para poder encaixar. E aí já produziu, já usou a matéria-prima, já perdeu tempo de máquina e vai ter que repor o tempo, né, de máquina que você vai ter que produzir de novo para poder fazer isso aí. Aí você escuta às vezes algum gerente, né, industrial que fala, não, mas a gente pega essa peça, moe e usa de novo. Olha o desperdício, olha o tempo que ele perdeu de máquina e mais a matéria-prima que ele vai, e não é da mesma qualidade, que ele vai moer, ele vai usar, mas não é a mesma qualidade. Talvez tenha que usar para um outro produto, porque já está colorido.
Então tudo isso é desperdício, né? Além de perda, também é desperdício, né? Você falou no ponto de vista depois que a peça saiu da injeção, acontece isso. E como que eu poderia identificar ou alguma ferramenta para mim poder tratar isso antes de acontecer? Porque você falou assim, sai um chassi errado, mas até sair o chassi, alguém já emitiu uma ordem de produção, alguém já fez a amassada ou fez a mistura do material. Vamos falar na parte de injeção, que eu ser mais perito nessa parte. Tudo isso passou por vários procedimentos, vários setores. Alguém cometeu um erro, isso é fato. O que eu posso fazer para não ter esse erro? Se eu posso ter se é na mistura, se é na parte de programação da máquina, ou se é um pouco de tudo, se é até o treinamento do próprio funcionário, para evitar que eu evitar esse problema na saída, e sim a gente na nascente já detectar que possa acontecer isso, na nascente. O que eu posso usar? Que ferramenta que eu posso usar para me medir? Para mim medir isso, para mim prever isso e para mim melhorar o processo. Ótimo, uma excelente pergunta. Vamos ver se consigo deixar bem claro. Voltando naquilo que eu comentei da puxada e empurrada. Quando se trabalha por puxada, as pessoas normalmente definem muito bem o processo. É folha de processo de fabricação, né? O tipo de regulagem que é feito na máquina no primeiro tryout que funcionou a peça, gabaritos de controle de qualidade, passa, não passa, isso normalmente é colocado na máquina. Né? Peça padrão? Tem a peça padrão, tem o técnico ou o responsável, que é o supervisor da qualidade, que normalmente é alguém que conhece muito bem o produto. Né? Normalmente nessas fábricas existe uma peça e uma contrapeça que vai ser utilizada. Por exemplo, quando existe a montagem, a pessoa pega a contrapeça padrão, deixa no pé da máquina para de tempos em tempos alguém ir lá e fazer o controle. Mas isso ocorre com mais frequência em empresas que têm um prazo de entrega bem definido, que não pode ter erro. As empresas normais que tem aí, que é a grande maioria das pequenas e médias empresas no Brasil, eles acabam entrando naquela rotina que eu já sei fazer. Então todo esse processo que foi muito bem definido às vezes no começo é deixado de lado. Então a pessoa vai lá e fala, não, eu já produzi isso aí a semana passada, é tranquilo, o operador é o mesmo, vai embora, vai produzindo. Então as ferramentas para poder fazer isso daí, elas podem ser muito bem definidas dentro do processo de engenharia e desenvolvimento de produto, né? Engenharia de processo de fabricação. E tudo isso regido por uma sistemática, né, que normalmente o pessoal não leva afinco, que é a ISO 9000, por exemplo. A ISO 9000 define o escopo de como tem que ser trabalhado. E às vezes a empresa está acostumada, eu preciso produzir de qualquer maneira, já tenho experiência nisso, e delega, né, ou até deixa de lado um pouco o sistema de ISO 9000 e vai produzindo a porcaria. Ferramentas para controles, tem um monte de ferramentas que podem ser utilizadas, né, no processo. Bom, em base na sua resposta, como que nós podemos fazer então para melhorar esse processo? É uma ótima pergunta também. Em primeiro lugar, que eu acho que é fundamental, o dono da empresa, ele precisa querer, ele precisa ter noção do que ele está perdendo, né? Ele precisa ter um jeito de alguém alimentar ele com informações, por exemplo, sobre desperdício, né? Que são os indicadores de desempenho, né? O setor de qualidade ou até mesmo o setor de processo deveria ter os indicadores de desempenho para dizer que, olha, sua fábrica está indo bem, nós não perdemos quase nada esse mês, foi 0,3% de perda, material que saiu da máquina injetora perdeu-se muito pouco, né? Precisa ter esses indicadores de desempenho que nós chamamos de KPI. Existe inclusive um indicador geral da fábrica, que é o tal de OEE, que é o Overall Equipment Effectiveness, que nada mais é do que a visão global de como você usa os seus equipamentos, que é muito conhecido nas empresas que trabalham por puxada, que fornecem para montadoras, que fornecem para grandes empresas.
Só com esse indicador que vai dar lá uma porcentagem, vai dar 85%, 70%, 75%, já dá para ter uma ideia se a empresa está sendo produtiva ou não. Já é um indicador. Então o dono tem que saber que tem que ter indicador no chão de fábrica para estar acompanhando. Uma coisa que é interessante, que eu vejo nas pequenas empresas principalmente, o pessoal compra matéria-prima, é peso, é real por quilo. Ele vai processar isso, pode ser chapa de aço, pode ser chapa de plástico, pode ser pellet de plástico, pode ser PP, pode ser qualquer material. Ele vai comprar por quilo, R$8, R$9, R$7 o quilo. Ele processa isso e ele não sabe quanto que saiu de peso de peça depois da fábrica. Ele está preocupado com o produto final, mas ele não sabe se de repente quanto está saindo de peso. Então não existe uma auditoria, por exemplo, de estoque de produto intermediário, de estoque de almoxarifada para saber se o que ele comprou e o que ele saiu, se o que está lá é o certo. Isso é um desperdício. No ano dá um preço de um carro, se ele não tomar cuidado, né? Então precisa o dono da empresa que ele tenha indicadores na fábrica para poder estar acompanhando, né? Segundo, esses indicadores têm que estar sempre acompanhando, né? Qual indicador que eu vou fazer? Quantidade de matéria-prima parada no estoque, né? Vamos falar de máquina injetora. Quantas peças por hora eu tenho que produzir? Eu tenho que estar acompanhando isso, né? Se foi feito no orçamento que teria que sair 500 peças por hora, tem que sair 500 peças por hora. Pode ter uma variaçãozinha, 501, 499, 485, mas no máximo, sei lá, 0,3%, 0,4%. Então tem que ter esse monitoramento, tem que estar acompanhando. Então, a consolidação desses indicadores de desempenho que é fornecido para a diretoria é fundamental para saber se a empresa vai bem, né? Uma outra coisa que eu acho interessantíssimo também, nas empresas pequenas, normalmente cada departamento tem um dono do seu processo, né? A rotomoldagem tem um dono que é o dono da rotomoldagem, que ninguém pode se intrometer lá na palpite, ferramentaria tem um dono, almoxarifado tem outro dono, a injeção tem um dono, que a gente chama de silo, né? Ou igrejinha. Antigamente, na minha época, quando eu era mais novo, era igrejinha. Cada igrejinha tinha seu dono da sua igrejinha, lá ninguém se metia. Isso não pode acontecer numa empresa hoje. Desde o desenvolvimento de produto, todos têm que estar participando para saber qual é a melhor condição. Por exemplo, vai fazer uma cabeça de boneca na rotomoldagem. Será se a boneca que está saindo, será se o operador lá do forno vai conseguir tirar aquela cabeça de dentro da caneca? Será se o molde que está sendo projetado vai ser fácil de montar depois da linha de montagem? Isso tudo tem que ser desenvolvido lá no comecinho do projeto. Então o projeto tem que ser abrangente e tem que envolver a maior quantidade possível de pessoas. É lógico, tem sigilo, tem informação que você não pode passar, mas de alguma forma você tem que fazer com que pessoas-chave da empresa participem desse processo. Para quê? Para que a qualidade seja produzida e não controlada. Eu costumo dizer muito isso, que a qualidade de uma empresa consolidada, uma empresa que está bem gerida, ela tem que ser produzida e não controlada, porque se você vai controlar depois que você produziu, você corre um grande risco de perder muito dinheiro. Muito bem. O recursos humanos, né, o RH, ele faria parte desse processo todo? Com certeza. Recursos humanos eu acho que é um dos departamentos mais importantes hoje numa empresa, principalmente nas empresas pequenas nacionais, né? Recursos humanos hoje, a minha opinião, recursos humanos tem que deixar de ser operacional, separar a parte operacional da parte estratégica da empresa. Qual é a parte operacional? É o departamento pessoal, folha de pagamento, convênio médico, contratação, essa é a parte operacional. Eu acho que o RH, recursos humanos, tem que estar separado disso aí. Recursos humanos hoje já tem que estar conversando com a diretoria para saber aonde a diretoria quer chegar com a empresa, para que ela possa, através do gerente, do encarregado do setor, saber quais são as necessidades de recursos humanos. Para o RH ir atrás de treinamento, né? Tem um instrumento novo que vai chegar aí que nós vamos comprar. A diretoria fala assim, olha, tem um instrumento novo que vai chegar que nós vamos comprar. O RH tem que ir atrás do fabricante de equipamento e saber que tipo de treinamento precisa para ela contratar esse treinamento para trazer para dentro da fábrica. A pessoa que vai receber lá, o líder, vai falar, poxa, mas esse equipamento aqui tem que estar num ambiente assim, com ar-condicionado, luz e tal, a pessoa que tem que trabalhar aqui tem que enxergar muito bem, o RH tem que ir atrás dessa pessoa com essa característica, com esse perfil,
treinar e colocar lá. Então o RH hoje, cada dia mais, ela é mais importante nesse sentido, separando o RH estratégico, que é a gestão de pessoas realmente, do RH, que é a parte do departamento pessoal, né? Que é fazer a parte operacional de contratação, Fundamental. o fundamental, o que eu chamo de operacional. Então o RH realmente hoje é muito importante. Sem dúvida. Inclusive para uma característica também que é muito importante, que é o ambiente de trabalho na organização, né? Que é o ambiente, como as pessoas se relacionam dentro de uma organização. É muito comum de chegar dentro da empresa, acho que o Paulinho já deve ter percebido isso. Você chega na empresa, um olhando para um lado, o outro olhando para o outro, cabeça baixa, um fazendo uma operação, o outro não está nem aí com o que ele está fazendo. Tem empresa que você chega que o pessoal está jogando peça na caixa, em vez de estar lá organizando. E o RH é muito importante para poder medir esse clima, para saber se está tudo bem ou não, e o RH também intervir junto com a liderança para que o clima lá seja o clima mais agregador de pessoas para contribuir para o processo. Isso é muito importante hoje em dia. Muito bom. Paulinho, quer fazer algum comentário? Não, acho que está certo na visão sua. Acho que teria que ser desvinculado mesmo. Até porque uma pessoa se forma em recursos humanos hoje, faculdade, técnico de recursos humanos, e então aprende a fazer entrevista, recrutar, toda essa parte. Mas quando envolve parte produtiva da empresa e recrutar alguém nessa área, você tem que ter uma visão de uma pessoa que realmente entenda desse setor. Para você fazer o quê? Criar uma descrição de cargo com as competências necessárias, as habilidades que aquela pessoa tem que ter para estar exercendo o cargo, e na hora do recrutamento usar ao pé da letra isso. Muitas vezes não se usa. Se pede uma contratação, o diretor vai lá e fala: eu quero uma pessoa com PCP. O RH vai lá e contrata com base na experiência dele ou até no currículo. Mas você não sabe realmente o que o dono espera disso. O dono, pessoas envolvidas, eu quero ter um PCP, mas eu quero que a pessoa entenda disso. Então você tem, e eu quero que funcione assim dentro da minha empresa. Então o RH hoje é importantíssimo, é o que move, para mim, é o coração da empresa. A gente fala muito que financeiro é o RH. Os funcionários lá dentro, que vai movimentar a empresa, então tem que ser muito bem feitinho. Então, dentro da norma ISO 9001, que é o que mais eu faço implementação, a gente cria uma descriçãozinha de cargo, falando o que cada pessoa tem que ter para estar exercendo aquela função. E para a gente criar isso, a gente senta com o RH e com o encarregado, com o gerente, porque tem que ter a opinião de todos. Porque essa pessoa não vai simplesmente jogar ela lá e mandar fazer o serviço e esperar que ela faça. Cada empresa muda. Por mais que você tenha experiência, uma empresa é diferente da outra. Tanto na cultura, como no processo e como na organização. Tem empresas, infelizmente, muito desorganizadas e que não ligam para nada em termos de desperdício e capacitação de funcionários. Então, a diretoria tem que estar envolvida nessa parte. O encarregado tem que estar envolvido, o RH tem que estar atento a isso. Não adianta uma fábrica ela ter um maquinário de ponta, comprar matéria-prima da melhor qualidade, pagando mais caro para ter um produto melhor, com uma pessoa cuidando do processo que não tem experiência, não tem as competências, não tem habilidade para estar aí. Então o RH é fundamental, importantíssimo. O RH é o coração da empresa. Muito bom. Eu costumo até dizer que as empresas são vivas, né? Sim. As empresas hoje elas têm que pulsar como se fosse um organismo vivo. Então eu costumo dizer que uma empresa hoje ela tem que ter vida, né? VIDA. E o RH tem que ajudar a colocar essa vida dentro da empresa. O que é essa vida? O V de vontade, o I de interno ou de intensidade, de aprender. Então o RH tem que contratar o funcionário que tem que ter vontade de aprender como trabalhar dentro da empresa. Isso que eu chamo de vida. O funcionário tem que chegar lá não simplesmente para cumprir horário,
ele tem que estar lá para fazer alguma coisa diferente hoje, para entregar, para contribuir um pouquinho melhor. Essa vida na empresa hoje é muito importante. E a gente chega em algumas empresas aí que você vê que está praticamente todo mundo morto ao invés de estar vivo, né? Esperando chegar às 2 horas da tarde, 10 horas da noite ou 5 horas da tarde para poder ir embora. Então nós temos que mudar isso nas empresas nacionais, pequenos e médios portos, né? E médio portos. Luiz Carlos, agradeço. Muito Estamos obrigado. chegando ao final da nossa entrevista. Uma entrevista muito boa, por sinal, assim, as informações. A gente vai também aprendendo, né, Paulo, com novas informações, não só o pessoal de casa. Então agradeço, né, por estar aqui com a gente e aceitar o nosso convite. Foi um prazer, gostoso conversar sobre isso. Sem É dúvida. uma pena que é um bate-papo, é muito pouco tempo, porque dá pra gente ficar aqui um dia inteiro conversando. Espero que o pessoal de casa tenha gostado, que eu tenha sido claro com o pessoal de casa, é o meu objetivo. E muito obrigado pela oportunidade de estar aqui podendo conversar com todo mundo, ok? Eu que agradeço. Muito obrigado. Paulo Bourdion, muito obrigado, viu, por mais uma vez estar com a gente aqui. Agradecer ao Luiz por aceitar o convite, para estar compartilhando experiência não só com a gente, com todo mundo que vai estar assistindo, né, consultor industrial. E agradecer ao Edson, né? A gente já está nessa caminhada faz algum tempo, né? Sim. E mostrando cada semana um especialista de várias áreas e setores, processos diferentes para agregar conhecimento para a turma. Muito bom. Agradeço você também que ficou até o fim da nossa entrevista. Espero que tenha também se alimentado com muitas informações importantes daqui do nosso bate-papo. Até mais.